Marcos 8, 34 a 38. Está escrito assim: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Que Deus generosamente fale ao nosso coração, que Ele tenha misericórdia de mim e me permita ser fiel à sua palavra. Irmãos, há algum tempo atrás, um grupo musical chamado Titãs escreveu uma música, que eu creio que muitos aqui talvez conheçam, e essa música, o nome dela é Comida. E no refrão da música ele canta assim: Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Comida, diversão e artes em qualquer parte, viver como a vida quer, desejo, necessidade e vontade, como eu quiser. Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Então, nessa música, o escritor retrata, ou pensa estar retratando, a perspectiva humana que seria ideal para o ser humano, onde, então, satisfazer as vontades, os desejos. E essa música foi muito cantada na década de 90, exatamente porque ela expressa essa transição que a gente vivenciou, onde a libertinagem toma conta como algo legalizado na sociedade. Não apenas a sexualidade homossexual, mas a sexualidade promíscua, sem compromisso, e muitas outras realidades são incorporadas aí como atividades permitidas e são formalizadas, são trazidas para a sociedade como algo realmente que satisfaz o homem e torna o homem mais perfeito, mais completo, mais satisfeito, né? Essa é a ideia. Irmãos, nessa noite eu quero conversar um pouquinho com os irmãos sobre a ideia da espiritualidade. E para falarmos sobre espiritualidade, primeiro precisamos considerar ou entender que somos seres por essência espiritual. E quando lemos lá em Gênesis, o escritor de Gênesis narra na criação do ser humano, e ele diz que Deus lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Diferentemente de toda a obra criada, o homem recebe essa atenção especial, e uma coisa interessante que aparece lá no termo hebraico, que é como se ele recebesse uma partícula que vem de Deus, o sopro divino. E essa essência é caracterizada pelo escritor da Bíblia em outros momentos como sendo o Espírito que volta a Deus que o deu. Essa partícula, essa parte de Deus que Ele sopra em nós. E então essa essência faz de nós seres espirituais. Diz o escritor de Gênesis que o homem se tornou alma vivente. O termo alma, então, refere-se ali não a um ser vivo, mas a um ser que tem vida, e esse ser que tem um espírito. É diferente o conceito ali nesse sentido. E sendo assim, entendemos que esse homem, sendo um ser que tem um espírito, ele tem necessidades espirituais. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele descreve que se a nossa esperança se limita a esse mundo, se somos como os animais, nascemos, vivemos e morremos e acabou tudo aqui, então nós somos o mais infeliz de todos os seres. Porque nós temos alma, nós temos espírito, e essa preocupação, para o apóstolo Paulo é muito importante, pensar a espiritualidade. E sendo assim, se somos um ser que tem essa alma, esse espírito, temos necessidades espirituais, não apenas necessidades físicas, necessidades materiais, mas temos necessidades espirituais. E essas necessidades espirituais, elas são reais, elas são concretas.
E o ser humano busca satisfazer essas necessidades. Eugene Peterson, ele descreve a espiritualidade como sendo a atenção que damos à nossa alma. Do mesmo jeito que damos atenção ao nosso corpo físico, damos atenção à nossa mente quando estudamos, damos atenção às necessidades físicas quando nos alimentamos, quando tomamos um banho, nós damos atenção à nossa alma de alguma maneira. E essa atenção que damos à alma é então a espiritualidade. E eu quero, antes de continuar, deixar claro que isso não divide, não separa, não é uma realidade outra. Não é uma outra dimensão, faz parte da mesma realidade do ser humano. Como quando nos alimentamos, lidamos conosco como nós somos, integralmente. Quando nós estudamos e aprendemos alguma coisa, lidamos com as nossas limitações todas, né? Tanto físicas como intelectuais, como emocionais. E, portanto, quando lidamos com a nossa espiritualidade, lidamos com o homem integral, lidamos com o homem total, né? Não é algo que se separa. E o esforço do escritor, quando escreveu aquela música, era exatamente tentar mostrar que essa busca pela satisfação que o homem tem, então ele pode alcançá-la em diversas coisas, e há outros que também pensam isso de diversas maneiras. Mas a pergunta que talvez se levanta aqui, que nos interessa: como nós, como eu e você que está me ouvindo nessa noite, como nós tentamos suprir essa necessidade da nossa alma? Como você tenta suprir a fome da sua alma? A sua alma tem fome. A sua alma tem sede de Deus. Você pode não saber disso, mas tem. E James Houston escreve num dos seus livros que trata da espiritualidade que, uma vez que o homem perdeu essa essência original lá do Éden, qualquer coisa pode tomar o lugar dessa essência. E o que ele chama de essência é, de fato, a relação do homem com Deus. Então, essa relação, essa realidade espiritual. E ele vai dizer que qualquer coisa que o homem considere boa pode ser colocada no seu lugar. Daí a ideia, o discurso humano, a conversa nossa sobre idolatria, por exemplo, né? Que nada mais é que substituir a nossa relação com Deus, de forma concreta, real, por alguma coisa, por algo que não é o próprio Deus. Seja o que for, desde as necessidades minhas, como as coisas externas. Tudo isso se caracteriza como idolatria. Quem participou do estudo ontem aqui pôde muito bem amadurecer essa ideia, né? E aí eu queria te chamar a atenção agora para o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, eu não sei se você aí já estudou, se você já leu, ele é diferente dos demais evangelhos. Ele tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, ele não narra a genealogia de Jesus, como Mateus e Lucas. Muito menos ele dá atenção especial, né? Não que ele não fale disso, mas ele não dá atenção especial à realidade do Espírito Santo, como o Evangelho de João o faz. O Evangelho de Marcos, ele pode ser entendido, e para que você possa compreender, eu queria propor para você essa visão aqui mais macro do Evangelho de Marcos. A primeira parte, até o capítulo 8, é o Evangelho de Marcos falando de vida. Jesus, do capítulo 1 até o capítulo 8 de Marcos, ele vai em banquetes, ele celebra festas, ele come com pecadores, ele multiplica os pães, os peixes, alimenta a multidão, Jesus cura pessoas, traz pessoas à vida. Até o capítulo 8, o centro, as ideias todas giram em torno da realidade mais alegre da vida. A dinâmica de Jesus com os seus discípulos, ele anda de barco atravessando o lago da Galileia, enfim. O contexto é um contexto mais da dinâmica da vida. Mas aqui no capítulo 8, ele começa falando então da sua morte. No versículo 31, ele vai falar com os discípulos que ele vai morrer. Inclusive Pedro o repreende, diz, não é assim não e tal. Ele entra no contexto de morte e esse negócio assusta os discípulos. E então do capítulo 9 em diante, o contexto é funesto. É o sofrimento, é o martírio, é a prisão, é a rejeição e a morte de Cristo. A segunda parte, ela traz toda essa realidade do sofrimento e da morte de Cristo. Mas interessante, e eu queria te chamar a sua atenção para isso, que no meio dessas duas realidades, vida e morte, Jesus faz uma convocação.
E tem uma característica muito especial nessa convocação, diferente de todas as demais atividades esclarecedoras de Jesus aos seus discípulos. Em todas as outras, você vai encontrar Jesus chamando os seus discípulos à parte e conversando só com os seus discípulos. Mas aqui é o contrário. É um momento esclarecedor, e diz o texto que Jesus convocou a multidão juntamente com os seus discípulos. Essa convocação não é para um grupo, não é para os seus discípulos, aqueles que já são seus discípulos, mas é uma convocação universal. Jesus está tratando com a multidão, porque Ele quer falar de algo que supre a carência, que alimenta, que sustenta, que cumpre com o preenchimento do vazio que está no coração do homem. Essa é a intenção de Jesus. E então podemos dizer que no contexto desse texto, a essência desse texto é a espiritualidade, porque no centro desse texto, Jesus fala da alma. Quem quer ganhar a alma, vai perder a vida. A alma está no centro desse texto, a essência desse texto. E, portanto, Jesus está tratando da espiritualidade. Jesus quer conversar sobre como suprir verdadeiramente essa necessidade espiritual, tanto dos seus discípulos, quanto daqueles que querem segui-lo. Por isso ele convoca a multidão. Ou seja, essa palavra, ela é uma palavra que convoca a todos a buscarem, a saberem disso. Em outras palavras, podemos dizer que Jesus vai ensinar aqui como satisfazer a fome da nossa alma. Como satisfazer a fome da nossa alma. E é interessante, se você voltar os seus olhos aí, você vai perceber que o contexto da conversa com os discípulos é em torno do alimento. Ele não só multiplica os pães, a segunda multiplicação, mas ele lembra aos discípulos que não era para ele comer das comidas dos fariseus, e ele fala, olha, vocês lembram quantas vezes? 2 vezes eu multipliquei os pães, exatamente para ensinar que tipo de alimento vocês têm que ter, e não estou falando do pão nem do peixe. Certamente Jesus deixa claro isso, e os discípulos são chamados a entender isso. O contexto é, de fato, um alimento da alma, o alimento da alma. E olhando para esse texto, eu compreendo e gostaria de compartilhar com os irmãos 3 realidades que nos conduz ou que nos coloca nesse nível de uma vivência espiritual realmente sadia, realmente na presença de Deus, que supra as necessidades da nossa alma. Há 3 realidades, 3 coisas ou 3 atitudes essenciais para aqueles que querem suprir a fome da sua alma. A primeira delas é a renúncia, a segunda é a pronúncia e a terceira é o anúncio. São 3 realidades que estão implícitas nesse texto e que precisam ser compreendidas por nós. A primeira delas, a fome da alma só pode ser satisfeita numa vida de renúncia. Interessante. Não sei se os irmãos já vivenciaram isso, mas principalmente quando nós estamos em uma casa grande, com muitas pessoas, cada um fazendo alguma coisa, ou quem morou em roça vivenciou isso, e nos nossos trabalhos também, na empresa, em outros lugares, isso acontece. Quando chega a hora que bate a fome, que está na hora do almoço, o que é que nós temos que fazer para poder alimentar o nosso corpo? Eu tenho que parar tudo. Eu tenho que renunciar ao que eu estou fazendo, eu tenho que parar de fazer o que eu estou fazendo. Eu tenho que abrir mão daquilo que eu estava preparando, fazendo, conduzindo, atuando, eu interrompo aquilo. Se eu quero alimentar a minha alma, eu tenho que, em primeiro lugar, renunciar a mim mesmo. Eu tenho que parar de dar ouvido ao meu ego. Eu tenho que parar de escutar a mim mesmo. Eu sou o pior conselheiro para a minha vida de espiritualidade. E talvez você vai dizer assim, pastor, o senhor? Eu sou o pior conselheiro para a minha vida de espiritualidade. E não se iluda não, você também não serve de conselheiro para a sua vida de espiritualidade. Você precisa negar a você mesmo. Você precisa rejeitar o seu ego. Uma espiritualidade sadia não pode ser conduzida pelo ego nosso, pelo nosso íntimo, pelo nosso interior. Não pode.
Não temos maturidade e nem capacidade para ocupar o centro da espiritualidade na nossa vida, como tutor, como mentor nosso mesmo na espiritualidade. Embora a ordem da Escritura seja: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, diz o Isaías 55:6. Enquanto a ordem do apóstolo Paulo aos Colossenses seja a mesma: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, pensai nas coisas lá do alto. Embora essa seja a solicitação das Escrituras, essa solicitação é para mostrar o que precisamos fazer para alimentar a nossa alma, mas por outro lado, por iniciativa própria, capacidade própria, orientação própria, não podemos fazer isso. A mesma palavra que nos fala disso, nos fala da nossa incompetência para fazer isso. Romanos 3:11, lemos hoje de manhã no nosso estudo aqui: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Embora a ordem seja essa, por nós mesmos não podemos fazer isso. Existe uma espécie de impossibilidade nessa realidade. E é por isso que Jesus convoca a multidão e aos discípulos. O start, o elemento que pode produzir essa busca de verdade, não está em nós, está em ouvir a voz do Mestre nos convidando até Ele. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Essa é a proposição de Jesus. E quando Jesus está convidando a fazer essa negação, essa renúncia do ego, Ele está, em primeiro lugar, eliminando qualquer outra possibilidade de direção externa. Você deve negar a você mesmo, mas observe que a proposição é: quem quiser vir após mim, diz Jesus. Não adianta você pensar que mesmo negando o seu ego, e vamos lembrar que, por exemplo, os budistas fazem isso, e talvez melhor do que nós. Eles se negam a si mesmos, eles entram num processo de rejeição deles mesmos, de negação do seu ego, do seu interior, das suas opiniões, a tal ponto que eles vivem uma vida de humildade, de piedade, que possivelmente a maioria de nós cristãos jamais viveremos. No entanto, o alvo desse processo de renúncia não é Cristo. Então não adianta nada. Essa é a questão. Jesus, ao mandar nós renunciarmos a nós mesmos, Ele também diz: aquele que quer vir após mim, Ele se coloca como direção dessa negação. Não é apenas interromper a presença de nós mesmos como nosso tutor, mas é direcionarmos a Cristo, ou tê-lo como nosso direcionador, porque a voz dele é que está dizendo: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Precisamos de obedecer a Cristo para vivermos uma espiritualidade verdadeira. Precisamos ouvir a voz de Cristo para vivermos uma espiritualidade verdadeira. Por força do próprio homem isso é impossível. Lá em Atos capítulo 17, nós vamos encontrar no discurso de Paulo, ele informando isso, que aqueles homens ali, eles estavam tentando buscar a Deus ao fazer um culto a cada Deus no Areópago, e ele vai dizer então que eles não podem fazer isso porque eles fizeram aquilo para buscar a Deus como se porventura tateando pudesse achar. Se bem que Deus não está longe de cada um de nós, ele vai dizer, mas o homem não pode encontrar a Cristo. O termo negue-se a si mesmo, a declaração enfática de Jesus para negarmos o nosso ego. E negar o ego, nós temos que fazer uma coisa muito importante. Sem isso, nós não vamos conseguir negar o nosso ego. Tem uma coisa dentro de nós que faz o nosso ego parecer o cara mais importante da vida. Ele está no ouvido nosso dizendo assim: ó, o seu ego é o cara, dá atenção para ele. É a coisa chamada autoestima. E nos últimos tempos, a ideia da autoestima tomou conta da vida das pessoas, e esse negócio impregnou, adentrou as igrejas de tal forma hoje que o maior número de psicanalistas são pastores. Nas classes, se você dividir por classes, você vai encontrar que o maior número de psicanalistas são pastores, porque dentro da igreja mesmo as pessoas psicologizaram a fé. Criaram uma ideia de uma possibilidade de autorredenção, ou melhor dizendo, a sociedade, para preservar a autoestima social, criou a possibilidade da autorredenção. O ser pode salvar, melhorar a si mesmo.
Você pode melhorar a sua condição de vida. É só você melhorar a sua autoestima. Só que para que eu possa negar o meu ego, eu tenho que dizer para ele com todas as letras: você, minha autoestima, é pecadora. Você não presta. Você está caído. E sabe, olhar para as pessoas e acusar é fácil demais. Mas se olhar no espelho e dizer para você mesmo: você, Marques, não vale nada. Como diz um bom mineiro, você não vale o angu que come, né? A Yael deve estar aprendendo isso lá nas Minas Gerais, né? Aí é doído. Olhar para você mesmo e dizer que você é pecador, que você não serve para se conduzir, que você não tem competência. Mas a autorredenção não fez só isso, não. A autorredenção, essa proposta que foi impregnada na sociedade, que parece boa aos olhos de muitos, porque afinal de contas nos torna bom, ou encontra coisas boas em nós, ela fez uma coisa muito ruim para que possamos de fato ter uma espiritualidade verdadeira. Ela baniu conceitos espirituais importantes. A primeira coisa que ela fez foi declarar que pecado é um conceito medieval. Quem estudou psicologia, e eu estudei um pouco de psicologia, quem estudou psicanálise, possivelmente outros tipos de estudo aí, com certeza vai ler material que está lá dizendo com todas as letras que pecado, aquilo que o cristianismo trouxe ao longo dos séculos, a sociedade ao longo dos séculos viveu pautada no cristianismo, basicamente, né? E a sociedade trouxe essa ideia, mas esse conceito de pecado é um conceito medieval. Isso não é atual. Vamos banir, vamos tirar esse negócio daqui. E, consequentemente, eliminando pecado, eliminou arrependimento, eliminou a ideia de contrição, eliminou a ideia de expiação, de restauração e quantas outras palavras relacionadas com essas precisarmos para entender a nossa condição de pecado. Eliminou isso para dizer que nós temos condição de nos auto-redimir. Porque, afinal de contas, na verdade, o que aconteceu é o seguinte: nós somos vítimas. Nós somos vítimas de situações, até de nós mesmos. Então eu preciso de me perdoar. Eu tenho que me perdoar. Não é Cristo que tem que me perdoar, não. Eu. Você precisa de se perdoar. Essa coisa aconteceu e tal. Você tem que se perdoar para você viver bem com isso. Superar isso. Superar é uma palavra muito importante nos últimos dias. E aí, essas pessoas são consideradas como que sofrendo distúrbios. Distúrbio mental. Não é pecado, é distúrbio mental. Distúrbio psíquico. Distúrbio emocional. Não somos responsáveis pelos nossos atos errados mais. É alguma coisinha lá que funcionou diferente e nos conduziu a fazer aquilo, mas não podemos ser responsabilizados. Traumas. Isso é um trauma de infância. Ele não tem culpa. Esse trauma foi o tio dele que o agrediu, que fez não sei o quê, o pai dele, a mãe dele, o irmão dele, o vizinho dele. Mas não é ele. Você é um cara bom. O que você está vivendo são traumas. Ou então até mesmo classificado como doenças que precisam ser tratadas, às vezes com remédios. E John MacArthur vai dizer sobre isso o seguinte, que o diagnóstico errado implica que qualquer tratamento prescrito será inútil. Porque o diagnóstico foi errado. Jesus, quando diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e siga-me. Ele está dizendo que precisamos renunciar a nós mesmos. Precisamos apontar o dedo do nosso ego e dizer: você não serve para ser meu tutor, você é pecador. E então preciso de considerar que Cristo é o meu tutor. Mas não apenas isso, ele diz: siga-me. Ele aponta que a espiritualidade verdadeira está no caminho, e ele é o caminho. E está na direção que ele está indo. E quantas vezes Jesus disse que ele vai para onde? Para junto do Pai. Ele vai falar com o Pai. Ele tem momentos de oração com o Pai, de comunhão com o Pai, com a palavra do Pai, com o trabalho do Pai, com as coisas do Pai. A preocupação, o envolvimento, a atuação de Jesus em direção ao Pai, a Deus. E quando Jesus nos convida, Ele está dizendo que a espiritualidade verdadeira é aquela que caminha, que nos leva, que nos coloca nos trilhos em direção ao Pai. E o caminho é único, é Cristo. Essa é a vida de renúncia.
Mas não é apenas a vida de renúncia que vai suprir a fome da nossa alma. A fome da nossa alma também, para ser suprida, é preciso uma vida de escolha de pronúncia. É preciso declarar, dizer, a partir dessa renúncia, também a este mundo, o que eu penso deste mundo. Mais uma vez, quando estamos diante de uma mesa para nos alimentar, uma outra coisa que acontece, além de abrirmos mão daquilo que estamos fazendo, nós manifestamos o nosso paladar, o nosso gosto. Ah, não, isso eu não gosto. Ah, vai uma salada aí, falou, não, esse tipo de salada não, é isso eu não posso, aquilo me faz mal, esse negócio assim, aquilo é ruim, isso é bom, ah, eu gosto demais disso aqui, eu não gosto daquilo, né? E assim nós formamos o nosso cardápio para nos alimentar, pronunciando, falando aquilo que é bom e aquilo que não é para nós. É claro que aí eu estou me referindo aos nossos conceitos materiais, né? Paladar. Mas quando pensamos no conceito de escritura, a intenção é a mesma, embora a perspectiva é diferente. E Jesus vai dizer aqui, porque qualquer nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Em outra passagem, de Mateus e de Lucas, ele diz, aquele que me confessar diante dos homens, aquele que pronunciar a meu respeito diante dos homens. É necessário esse pronunciamento externo, é necessário dizer para a sociedade o que entra no meu cardápio da espiritualidade e o que não entra. É necessário termos essa seletividade. 1 João capítulo 5, o escritor vai dizer no versículo 19 que o mundo jaz no maligno. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, a tecnologia, a evolução, a mudança, a industrialização, a inteligência e tudo mais que o ser humano desenvolveu, não mudou isso. Isso não mudou. O mundo jaz no maligno hoje também. E tem muito crente que acha que não, que agora as coisas estão um pouco diferentes, os tempos mudaram, as realidades são outras. Certa feita eu estava convivendo com um casal que são membros de igreja. E pasmem vocês, esse casal colocou no quarto de solteiro de um dos filhos uma cama de casal, porque esse filho tinha uma namorada e ele tinha relações com essa namorada, então ele disse, é melhor que eles estejam dentro de casa do que nos motéis da vida. Esse foi o conceito do pai. Passando a mão na cabeça do pecado. Esse é só um exemplo. Certa feita eu tive que duramente virar para uma irmã e dizer, minha filha, você me perdoa, você pessoalmente não pratica muitos pecados, até onde eu sei. Mas você é uma das maiores patrocinadoras de pecado. E ela, que isso, pastor? Não, verdade. Você, só falta o diabo escrever, igual a televisão coloca lá, né? Pecado patrocinado por fulano. E ela ficou brava comigo. Eu falei, por quê? Ela me perguntou. Eu falei, porque entre outras coisas, você empresta o seu carro com um tanque cheio para o seu filho ir para a balada, para a boate e depois ir para o motel. Você coloca o cartão de crédito na mão do seu filho que está desempregado para poder comprar drogas. Você patrocina o pecado dos seus filhos. E quer viver uma vida de piedade na igreja. É impossível. Uma vida de espiritualidade, uma vida de contrição, uma vida de intimidade com Deus, precisa ser uma vida que se pronuncia contra este mundo. É o que Jesus está dizendo aqui. Essa geração é adúltera, essa geração é pecadora. E a igreja de Cristo precisa saber disso. Os crentes precisam entender isso. Tem muita gente na igreja vivendo religiosidade, mas não espiritualidade. E tem uma distância muito grande de uma coisa da outra. Religiosidade não é espiritualidade. Nesses dias, as pessoas são levadas neste momento pela febre do momento, a febre olímpica, por exemplo, né? Quantas pessoas não estão nas igrejas nesse momento cultuando a Deus, porque afinal de contas, as Olimpíadas é só uma vez no Brasil, né? Quando é que eu posso esperar isso acontecer? Eu não posso perder isso. Então Deus deixa de ser importante para essa pessoa.
E ele agora retira os seus recursos, que poderia patrocinar missões, evangelismo. Ele tira do seu tempo, que poderia estar evangelizando, falando, pregando, e dedica a essas coisas. Quantos pais, nessa semana que passou, apesar de toda a crise no Brasil, nunca se vendeu tanto iPhone S6, 6S, sei lá como é que é, né? S6 ou 6S? Negócio assim, né? Por causa do Pokémon. Os pais compraram, mesmo em dificuldade, financiaram em 10 vezes, porque o meu filho precisa jogar Pokémon, né? Afinal de contas, é a febre. Meu filho tem que estar na aura, na crista da onda, é a febre do momento. E quantos cristãos não entraram nisso? Seguir a Jesus significa renunciar a mim mesmo, os meus desejos, aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino ser bom para mim. Significa olhar para esse mundo e declarar com todas as letras: você, mundo, é pervertido, é pecador, é caído. Não serve para me orientar na minha vida. Seguir a Jesus significa dizer não a essa prática cultural de protelação da vida com Deus. Não, eu vou na Olimpíada, semana que vem eu vou no culto, qual é o problema? O problema é que semana que vem você pode não estar mais aqui. Você já parou para pensar nisso? Esse é o problema. O problema é que o seu fim pode ser a caminho da própria arena da Olimpíada, por exemplo. Quantos adolescentes morreram caçando Pokémon? Gente, eu vi uma cena que está na minha mente até agora, eu queria não ter visto. Um adolescente caiu do 9º andar, se esborrachou lá embaixo, caçando Pokémon. Que coisa, que tristeza. E ninguém vê nisso um problema. A sociedade está cauterizada. Ninguém enxerga um problema. As pessoas estão defendendo, pelo contrário. A fome da alma começa a ser suprida quando eu renuncio o meu ego. E quando eu digo para a sociedade o que ela é, eu estou apontando que eu tenho um paladar apurado para saciar a sede da minha alma. Eu sei o que a minha alma precisa. E não é as iguarias desse mundo, não são os fast foods desse mundo. O que minha alma precisa está em Cristo Jesus. João dá esse conselho lá na sua primeira carta, capítulo 2,15. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai nele não está. Irmãos, aqui tem uma distinção muito especial. Eu comecei a comentar isso hoje de manhã e eu quero frisar para você mais uma vez. O evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, ele não é includente, ele é excludente, ele é exclusivista. Não tem lugar no evangelho para outras coisas. Ou você é de Jesus, ou você é de Satanás. Essa semana retrasada, enquanto eu estava de férias, conversando com um amigo meu, pastor, eu aprendi uma coisa que eu não tinha parado para pensar, e eu fui ler o texto que ele me passou, e eu falei, gente, o negócio é sério demais. Inclusive, eu preciso conversar com os jovens sobre isso. A Bíblia fala que aqueles que vivem segundo a ordem desse mundo é filho de Satanás. É filho de Satanás. Aqueles que não são filhos de Deus são filhos de Satanás. Então, quando um cristão casa com um ímpio, sabe quem é o sogro ou a sogra dele? É Satanás. E eu olhei para aquilo e falei, rapaz, eu não tinha parado de pensar nesse negócio. Ter uma sogra difícil já é complicado. Agora, ter um Satanás como sogro é o bicho. Não queira isso para você, não. Mas tem muita gente entrando nesse negócio e não tem nada a ver. É tranquilo. Cuidado, cuidado. Mas retomando a nossa ideia, o evangelho é, por natureza, excludente. Irmãos, olhe para o evangelho de Marcos e você vai encontrar esse texto que nós estamos lendo, e no meio, ele está no meio de dois textos interessantes. O primeiro texto, Jesus fala da sua morte, e Pedro vira para ele e fala, não, Jesus, não é assim não, a coisa não é bem assim, o negócio não vai ficar assim, as coisas vão ser diferentes, afinal de contas o Senhor é Jesus, e com Jesus nós somos vitoriosos, com Jesus a gente declara, o negócio é nosso, com Jesus a gente decreta e a coisa acontece. Jesus olha para Pedro e fala o quê? Cala a boca, Satanás.
Irmãos, tem muita gente querendo viver uma espiritualidade mixer, misturando, combinando, apaziguando, colocando as coisas junto. Não tem jeito. É isso que Jesus está dizendo. E depois, no capítulo 9, no versículo 2 em diante, o texto constrói agora outra ideia da transfiguração. É uma ideia mais forte ainda da relação espiritual. Jesus pega 3 discípulos e vai orar à parte com esses discípulos, e um deles é Pedro de novo. Muitos pensam que Pedro era o melhor dos discípulos. Não, Pedro é o mais cabeça dura, por isso que Jesus levou ele para todo lugar. Jesus precisava mudar a cabeça daquele homem. E então ali está reunido, aparece então Elias, aparece Moisés, e Jesus está junto ali, e Pedro novamente vem com sua ideia secular de fazer um mixer de novo, criar uma espiritualidade à luz dos homens. Vamos fazer umas tendas legal, cada ícone espiritual desse aqui numa tenda, e a gente vai fazer um cultão aqui, e nossa, pensou que maravilha, um culto na presença de Moisés e Elias pregando, gente vai lotar. Jesus já tinha repreendido ele lá. Eu imagino que para amenizar as coisas, Jesus só dá as costas para ele e não dá atenção a Pedro. Não tem lugar para mix na espiritualidade. Não tem lugar para mistura. O evangelho é puro, é límpido, é separado. É como óleo e água, não se mistura. Tem muita gente tentando, sabe, bater no liquidificador. Você pode pegar a água e o óleo e bater, você deixa um tempo, separa de novo, não mistura. O evangelho é assim, por mais que pareça aos olhos de algumas pessoas querem fazer uma releitura do evangelho, da autoestima social, da autoestima pessoal, e dar uma secularizada no evangelho. Isso está acontecendo muito. Você entra nas igrejas, as pessoas falam, mas tem que ter isso para atrair os jovens, tem que ter aquilo para compensar para os idosos, tem que ter isso para compensar para as crianças. Irmãos, tem que ter o culto genuíno a Deus. É só disso que nós precisamos. Nós não precisamos criar um culto que agrade o homem, até porque o culto não é para o homem. Talvez você diga, mas eu não me senti agradável nesse culto de hoje. Me desculpa, o culto não é para você. A festa de aniversário pode ser para você, lá, o seu aniversário, né? Um bolo, negócio que você gosta. Ontem fizeram na sexta-feira, lá nós fomos lá na surpresinha que fizeram para Clarice, lá alguns irmãos, né? E fizeram o bolo salgado que ela gosta lá. Agradou a Clarice, mas lá, aniversário dela. Agora o culto não é para você, você não tem que ser agradado aqui. E diga-se de passagem, irmãos, a palavra de Deus, quando é pregada, proclamada, ela não é confortável a quem quer que seja. As coisas mais difíceis que a gente vive como pastor, como pregador, é estudar e preparar a palavra para pregar. Apesar de, pela minha incapacidade pessoal, não conseguir transmitir tudo para vocês, quando eu estou estudando, preparando e mexendo no texto e lendo daqui e dali, vocês não têm ideia do tanto que esse negócio me corta por dentro e me machuca, porque eu sei que eu sou pecador, eu sei quem eu sou. É doído. Pedro por 2 vezes tenta fazer isso, e Jesus se pronuncia, e nós precisamos nos pronunciar contra esse mundo. A espiritualidade nos faz abandonar, rejeitar a escuridão das trevas do pecado, como um cego curado. E é interessante que essa ideia também está aqui. Somente Marcos, nenhum outro evangelho narra a cura de um cego em Betsaida. E esse cego, ele tem 2 níveis de cura. Depois você lê. No primeiro nível, ele diz que estava enxergando os homens como varetas, né? Como assim, né? Como árvores. No segundo nível, é que de fato ele enxerga de verdade. Existem pessoas vivendo uma espiritualidade no primeiro nível, enxergando vultos, enxergando coisas que não é de verdade o que são. Você sabe o que é você olhar para uma pessoa e pensar que é uma árvore, né? Que anda? Era assim a situação daquele cego. E isso é para mostrar para nós que há muitos que ainda não enxergam plenamente aquilo que é de fato uma vida espiritual, uma vida de renúncia e de pronúncia contra esse mundo. E concluindo, finalmente, o terceiro elemento, a fome da alma só é saciada mediante o anúncio. Eu gosto muito de cozinhar, alguns irmãos sabem disso. E, consequentemente, eu gosto também de assistir programas de culinária, né? Aquele português, que eu esqueci o nome dele agora,
ele fazia um programa legal, e uma das coisas que eu assistindo o programa dele uma vez, ele falou, e eu já tinha constatado isso, como que a gente conversa de comida quando a gente está se alimentando. A gente está num restaurante comendo, ao invés de a gente degustar o negócio, né, que coisa gostosa, restaurante, a gente começa a falar, nossa, uma vez eu comi um não sei o que em tal lugar, uma vez o fulano fez isso, a gente conversa, a gente fala de receitas, eu sei fazer um não sei o que assim, a gente se como é que você fez isso, fulano? A gente entra no discurso, no diálogo que trata sobre o alimento que sustenta a gente. Interessante. Como isso acontece quando estamos em torno da mesa. Não que não aconteça em outros momentos, mas quando estamos nos alimentando, isso é essencial. E a mesma coisa deve acontecer quando nós estamos vivendo uma espiritualidade de renúncia de nós mesmos, de pronúncia contra esse mundo pecador. Nós então, consequentemente, vivemos uma vida de anúncio, de proclamação. Temos o desejo de falar sobre esse alimento espiritual. Temos a alegria de compartilhar o privilégio de suprir as necessidades da nossa alma. Jesus diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Ele faz um trocadilho e ele está dizendo o seguinte, em outras palavras, você tem que ocupar a sua vida com essa ideia. Em outras palavras, podemos dizer assim, não há nenhum chamado nas Escrituras que não termine com um envio. E Jesus aqui está chamando. Ele já chama e imediatamente já envia. Ele chamou os seus discípulos, conversou com os seus discípulos e mandou os seus discípulos. Os evangelhos terminam com um envio. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. E assim, consequentemente, acontece nos eventos em que Jesus se relaciona. Por exemplo, ele termina de falar com a samaritana. O que a samaritana faz? Ela vai anunciar, ela tem essa fome de comunicar. A fome da alma não é suprida só pelo alimento que recebemos. A fome da alma é suprida pela comunicação desse alimento espiritual. Um ser humano que não tem prazer no que alimenta, jamais vai indicar para alguém comer aquele alimento. É uma consequência. Se você come uma comida ruim, a não ser que você seja alguém ruim, né? Mas quando você é uma pessoa boa, uma pessoa decente, se você come uma coisa ruim e alguém te perguntar como é que é a comida em tal restaurante, você vai dizer para a pessoa que é bom? De maneira nenhuma. Por outro lado, imediatamente você vai virar para alguém, rapaz, tem um franguinho em tal lugar lá, é assim, né? É bom, tem não sei o quê, e assim a gente vai se comunicando sobre o alimento. Quando nós gostamos do alimento espiritual que estamos trazendo para a nossa alma, quando aquilo é gostoso, quando aquilo é bom, nós comunicamos daquilo para os outros. Falta engajamento na prática espiritual, é a conclusão que eu tiro dessa convocação de Jesus. Falta as pessoas estarem de fato ligadas nessa relação espiritual com Jesus e com Deus, interessados nas coisas do reino, dedicados nas coisas do reino, a ponto de dedicar a sua vida, de gastar a sua vida, de colocar a sua vida a favor do Evangelho, a favor de Jesus. Aquele que quer vir após mim, a proposição de Jesus é que uma vida de espiritualidade passa pelo caminho que ele trilhou. E quantas vezes nós vamos encontrar Jesus andando por aí pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho do Reino? E quantas vezes nós negligenciamos isso? E volto a dizer, é porque nós estamos vivendo uma religiosidade e não uma espiritualidade. Vem à igreja, vem à escola dominical, discute a lição, argumenta com o professor, vem ao culto à noite, participa sistematicamente, faz aquela oração bonita, organizada que você aprendeu desde a infância, com todos os elementos teológicos que você guardou no seu coração, na sua mente, e expressa todo aquele processo cultual, mas tudo isso é religiosidade, porque não há engajamento na vida cristã. Você é um mero assistente de culto. Você não participa do culto a Deus. Porque o culto a Deus transcende esse momento. O culto a Deus não se limita a essa 1 hora e pouquinho que nós ficamos aqui. O culto a Deus não se limita a essa liturgia descrita, embora isso também é culto a Deus. Mas não se limita a isso. Mas tem muita gente pensando que é isso.
Muitos se satisfazem com esse miojo da fé e não comem comidas sólidas de verdade, não se lançam numa vida de busca, de preparo, não têm a menor ideia de como são as coisas. Alguns crentes são tão ingênuos para a fé, como uma amiga nossa que um belo dia no trabalho de escola foi visitar uma granja, e ela era amante de frango, coxa de frango, peito de frango, não sei o que de frango, estrogonofe, não sei o que, fricassê, e ela foi na granja, e ela descobriu como é que os frangos eram mortos. E ela ficou aterrada com aquele negócio e doída, e disse, não como mais frango, vou viver agora a poder de presunto e chester. Não tem a menor ideia de como que as coisas acontecem e são feitas, e tem muito crente assim. Tem muito crente que não tem a menor ideia de como que a fé de fato é concretizada. Tem muita gente achando que esse miojozinho que ele vive no seu cotidiano de vida religiosa é a sua espiritualidade. E não é. E por isso são pessoas vazias. E concluo lembrando vocês das duas perguntas retóricas que Jesus faz. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que adianta você tentar alimentar a sua alma com tudo que tem nesse mundo? Você vai perder a sua alma. Ela vai morrer eternamente de fome. De que adianta isso? Mas tem muita gente tentando fazer isso. E aí ele faz a segunda pergunta. O que daria o homem em troca da sua alma? O que você daria para matar a sua fome? E sabe, quando a gente vive num cotidiano que tem as coisas, a gente não tem ideia de como que é viver com a falta das coisas. Eu já vivi em lugares em que o dinheiro não era o problema. O recurso não era o problema. Eu tinha dinheiro. Às vezes eu tinha ouro no bolso. Eu não estou falando de 1 grama, não. Eu já carreguei comigo, irmãos, quase 4 quilos de ouro. Você sabe o que é você ter 4 quilos de ouro na mão? E você não ter um lugar para beber uma água, para matar a sua sede? E você não ter um alimento direito e ter que comer coisas que, como diz o ditado popular, até Deus duvida, né? Para matar a sua fome. O problema não era dinheiro, não era o recurso. E Jesus faz essa pergunta, o que você daria para saciar a sua alma? E Ele está te perguntando nessa noite. A primeira pergunta diz para você, o que adianta você alimentar a sua alma com o que você quer? Com o seu gosto, com o seu padrão de vida, com a sua realidade, com as suas conquistas, com as suas realidades, e perdê-la no final de tudo isso. De que adianta? E a segunda pergunta é uma oportunidade. O que você daria para reconquistar a sua alma? O que você daria? Jesus está fazendo um convite para voltarmos à fonte. Aquela fonte que ele conversa com a samaritana, lembra? Quem beber da água que eu lhe der jamais terá sede. Voltar à fonte do alimento, porque ele é o pão que desceu do céu. E quem comer desse pão terá vida, e vida para sempre. Isso é a espiritualidade. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Bate sua cabeça e pense nisso. Por favor, reflita sobre sua espiritualidade nesse momento. Quem sabe você está vivendo uma vida de religiosidade até agora. Quem sabe você é um religioso, realmente detalhista nessas questões, mas espiritualidade mesmo passou longe da sua vida. Você não tem seguido a Jesus. Ele não é o mestre que direciona a sua espiritualidade. Você não tem coragem de dizer para o mundo o que o mundo é. Você não tem coragem de renunciar tanto a você mesmo, seu ego, e renunciar a esse mundo para seguir a Cristo. Teremos a nossa viagem missionária. Quantos poderiam partilhar conosco dessa viagem missionária? Esse mês é o mês de missão. Estamos falando de missão. O que você tem feito para anunciar o Evangelho? Compartilhar esse pão espiritual que desceu do céu, que mata a fome de Deus no coração do homem. Essa água que traz a vida. O que você tem feito? É muito sério. É muito sério.
Eu quero convidar um dos irmãos voluntariamente que erga a voz e fale com Deus a respeito de tudo isso. Vamos ficar de pé e vamos orar. Amém, Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus. Aleluia. Aplica, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Oh, Deus. Oh, Deus. Verdade, Pai. Quebranta, Senhor. Muda, transforma. A glória do Senhor. Aleluia. Abençoa, Deus. Oh, Deus. Oh, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça bendita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, o nosso Pai, seja convosco, hoje e para todos sempre, sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Antes de você sair, eu quero só te lembrar de algumas coisas importantes aqui, né? Teremos a nossa viagem missionária, aqueles que querem confirmar o almoço e a janta no sábado e o almoço no domingo, precisam fazê-lo até na quinta-feira, na hora do culto à noite, aqui. Do contrário, você será responsável pelo seu alimento. Se você não confirmou a sua ida, você precisa confirmar a sua ida com o nosso irmão Marquesan e o nosso diácono Paulo Marcolano ali. Procura um dos dois e fala com eles aí, que você vai na viagem missionária e comece a se organizar. Eu preciso de alguém que queira e que possa ir na sexta-feira à tarde, depois do almoço, exatamente, né? A gente está precisando de carona. Se alguém tiver disponibilidade, nós já teremos uma atividade missionária na sexta-feira, às 5 horas ou 4 horas lá, eu não me lembro exatamente o horário, nós vamos ter uma reunião com mulheres. E estarão presentes várias mulheres não crentes. Então, é um trabalho que vamos fazer ali, um dos trabalhos, né? E também preparar a recepção dos irmãos no sábado. Teremos um tempo de clamor na sexta-feira à noite, né? Aqueles que puderem e quiserem ir na sexta-feira, não tem problema, podem ir. Lembrando que aqueles que puderem levar um colchonete, roupa de cama, porque a maioria vai se hospedar em casas, uma casa de praia, né, que está vazia, e no espaço da igreja. Teremos alguns irmãos que vão acolher alguns, mas esses locais eu vou preservar para as pessoas de mais idade, assim como a Clarice e eu, né? Vou falar eu também, para não ficar com raiva de mim, né? Então, por favor, comunique, se informe, participe conosco, vamos participar desse tempo missionário. Você pode contribuir de diversas maneiras. Converse com Paulo aí, por gentileza, tá bom? Irmãos, a outra coisa é que nós vamos ter um culto no dia 7 de setembro na casa do nosso irmão Zé Carlos e Maria Tessara. Então, confirme com os irmãos, dia 7 de setembro, um almoço lá, né? E é 0,800 o almoço, é só confirmar com a irmã. Mas se você não confirmar, você não recebe o ticket, vai ter que fazer jejum. Pode ir, mas vai fazer jejum, né? Então, esse é o detalhe, confirme com a irmã aí.
E por último, mas também importante, teremos amanhã o início das nossas aulas, após o culto aqui, certamente a irmã Alessandra quer conversar com os irmãos aí do projeto, mas amanhã, pela graça de Deus, estaremos retomando a nossa atividade do projeto Nova Esperança. E a irmã Iael quer dar uma palavrinha à igreja, então eu passo a palavra a ela e depois nós estamos dispensados.